Essa carta a Timóteo é uma carta de orientação. Eu queria muito que os irmãos da casa estivessem nesse estudo agora, de Timóteo. Muitas coisas vão mudar aqui na casa na questão de consagrar alguém, de impor as mãos sobre a vida de alguém. É uma carta que me corrige, como se Paulo estivesse me corrigindo e corrigindo os irmãos também. Então, eu queria que vocês prestassem atenção, mesmo que você não seja diácono, ou é diácono, você não é evangelista, mas é evangelista, você é membro da casa, você vai aprender hoje a pastorear. Paulo vai nos ensinar a pastorear e a sermos pastores. Então, é uma lição importante para casa. Nós somos poucos, mas nós não temos desculpas por sermos poucos, de não aprendermos a pastorear e a sermos pastoreados. Bem, a princípio, hoje nós vamos fazer uma introdução a esta carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Tu, pois, Paulo falando para Timóteo, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Isso é Paulo falando para Timóteo, mas ouça como se fosse para você, e é para você, e é para mim. Versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro, trabalhando por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que... Vou ler o 10 de novo, preste atenção, isso é para os pastores. Se considere um pastor hoje, e tenha isso no teu coração. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Temos sofrido por amor aos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordena-lhes diante do Senhor, que não tem, traze estas coisas à memória, orientando-lhes diante do Senhor, que não tenha contendas de palavras que para nada aproveita e são para perversão dos ouvintes. E ele diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pais e amados, estamos diante de Ti, e eu te peço, ó Pai, a capacidade que vem do Teu Espírito Santo, não só para falar, mas também para ouvir. Paizinho, como precisamos ouvir esta palavra. Então nos ensina, ó Deus, o que o Senhor tem, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz,
para perceber o que o Senhor quer para nós, para esta congregação, para os teus filhos, para que o Senhor venha animá-los, para que o Senhor venha tirar a timidez, a vergonha, para que o Senhor venha dar autoridade, ousadia, em teu nome. Ajuda-nos, Pai, eu te peço neste momento, para que a tua palavra ela faça sentido total em nossas vidas através do poder que há no teu Espírito. É o que eu venho a te pedir, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Só para a gente poder entender. Timóteo quer dizer honrado por Deus. Ele é neto de Loide, filho de Eunice, 2 judias, vó e mãe. E provavelmente não, elas se converteram. Em alguma das viagens de Paulo, essas mulheres se converteram e ensinaram também ao jovem Timóteo a palavra do Senhor. O seu pai era grego. Abre comigo aí, em Atos capítulo 16, só para a gente poder conhecer Timóteo. Atos 16, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. E chegou, e daqui, foi embora, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos sabiam que seu pai era grego. Timóteo, provavelmente, ficava no meio do caminho. A sua mãe e sua avó ensinava o evangelho, né? Provavelmente aprendeu o evangelho com alguns dos apóstolos, e ali na sua viagem, Paulo lá em Listra, que era uma cidade, província da Galácia, fazia parte do Império Romano, da província do Império Romano, né? Era Listra da Galácia. Numa daquelas primeiras viagens de Paulo, Paulo encontra esse jovem Timóteo, e que tem a sua avó e sua mãe já crentes em Jesus. Mas o que acontece? Quando Paulo pega esse Timóteo para levar, ele pede para Timóteo ser circuncidado. Nós sabemos que a circuncisão não nos salva, mas por causa dos judeus que não conheciam a Jesus, Paulo manda circuncidar Timóteo. Bem, a gente não sabe na real qual é a idade de Timóteo. Poderia ser um jovem de 40 anos. Para um judeu, a juventude começa aos 30. Então, provavelmente, vamos dizer assim, de repente ele era um adolescente de 35 anos, sei lá, e Paulo já um ancião, um homem experiente, que vê um potencial de Deus no jovem Timóteo. Não é um potencial igual a gente acha, não, porque as pessoas veem a pessoa que fala muito um potencial. As pessoas veem as pessoas que têm boa eloquência, né, na hora que fala, um bom potencial. Não, esse aí vai dar um bom pastor. Não, aquele ali que trabalha pra caramba vai dar um bom diácono. Aquele ali, é assim que a gente olha para o potencial. Mas, na verdade, o potencial que ele viu era de um homem cristão que tinha um bom testemunho, não só dele, mas de sua família. A gente vai ver isso nas outras leituras. E também um rapaz que estava pertinho de Paulo, estava ali ajudando Paulo em tudo. Em 2 Timóteo capítulo 3, eu vou ler o versículo 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Que escrituras são essas que Paulo está falando? O Antigo Testamento, o Pentateuco, porque a sua mãe e a sua avó eram judias. E pela palavra, pelo Pentateuco, Paulo apresenta, ele poderia muito bem conhecer Jesus. E Paulo está dizendo para ele, o quê? Permanece naquilo que você aprendeu. Então, Timóteo era um conhecedor da palavra. 1 Timóteo, capítulo 1.
Eu sempre na introdução fico meio enrolado, mas tenham paciência comigo. Tá bom? É só para a gente poder depois entrar com todo gás e entender o que Paulo quer dizer e ensinar para Timóteo e para nós também. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, diz assim: A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, mostrando claramente que quem evangelizou essa família, a Timóteo, foi Paulo. Por isso ele diz aqui, meu filho na fé. Tá bom? Sendo ele já um ancião, evangelizou um jovem, e ele levou esse jovem para trabalhar com ele no evangelho, meu filho na fé. Quem vai cuidar de Timóteo? Sou eu, entendeu? É tipo isso, tá bom? Um cooperador do evangelho, isso aqui é lindo demais. Esse jovem, ele é surpreendente no trabalho do Senhor. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, diz assim: E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Olha quem era Timóteo, alguém que Paulo podia confiar para enviar. Não era qualquer pessoa. Um jovem que tinha condição de exortar, de confortar pessoas. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Olha como diz aqui: Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. O que Timóteo ia fazer lá com os corintianos, com o pessoal de Corinto? Ele ia lembrar do caminho de Paulo e ia fazer lembrar de Cristo para aquelas pessoas. Era alguém que Paulo confiava tanto para chamar meu filho amado. E não só isso, e muito mais do que filho de Paulo amado, fiel no Senhor. Entende que não era qualquer pessoa? Não era alguém que vou falar assim, vai lá e faz uma obra lá. Mas o cara nem respeitava o ancião e muito menos o Senhor. Não teria condição nenhuma de fazer esta obra. Então Paulo identificou nele o Espírito de Deus, uma unção de Deus, para que ele pudesse estar enviando um grande cooperador no Evangelho. 1 Coríntios também, capítulo 16, versículo 10 e 11. E se Timóteo for, vede que estejais sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Versículo 11. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois espero com os irmãos. Paulo era um jovem, mas o que Paulo está dizendo... Timóteo era um jovem, mas o que Paulo está dizendo para aqueles homens, quando escreve a carta, estou enviando Timóteo, recebe-o como se fosse eu, porque o que eu falo é o que ele fala também, o mesmo entendimento que ele tem, o mesmo entendimento que eu tenho, eu passei para ele, e ele vai ensinar direitinho. Não despreze esse jovem. Olha a confiança de Paulo em Timóteo. Mais um, Filipenses, esse aqui é lindo demais, Filipenses capítulo 2, a partir do 19. Diz assim: E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo do vosso negócio. Porque a ninguém tenho de igual sentimento. Perceberam? A ninguém tenho de igual sentimento. Olha o que ele fala desse jovem. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Isso aqui é lindo demais, imagina só. Paulinho, vai lá naquela igreja lá. Ó, fulano, Paulinho está indo para aí, tá bom? Não tenho ninguém de igual sentimento, ele vai tratar de vocês, ele vai cuidar de vocês. Coisa linda, né? Imagina, posso ir embora e deixar o Paulinho na igreja? O
pessoal correu. Por quê, cara? Jesus. Vamos lá. Cuide do vosso estado, versículo 21. Porque todos buscam o que é seu. Olha, percebe isso? E não o que é de Cristo Jesus. O que ele está falando? Todo mundo só quer saber da sua vida. Quer dizer que Timóteo não. Timóteo é um pastor que ele se interessa pela vida dos irmãos. Ele não interessa, só se interessa do que é seu. Entende o que é isso aqui? Ele está falando assim, ele morreu para o mundo, mas vive para Cristo. Isso é sério demais. Olha a confiança de Paulo nesse jovem que conhece a palavra e que entendeu o seu ministério. Versículo 22. Mas, não, é isso, 22. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho amado. Oi? Perdão, vou ler de novo então. Eu estou nervoso por causa desse estudo. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Mas percebe a leitura? Não foi só simplesmente como filho ao Pai. Foi com o quê? No quê? O que está escrito aí? Sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no... Vem antes o Evangelho. Ele serviu no Evangelho. Não só no Evangelho, como um filho ao Pai. O que é servir no Evangelho? É o que ele falou lá em cima, ele não faz só daquilo que interessa o seu coração. Ele age daquilo que Deus depositou no seu coração. E mais, está sujeito à correção. Porque o que um filho faz com o seu pai? Ouve, não só ouve, aceita a correção. Bem, esse é o normal, né? Assim, o espiritual, o divino, entendeu? Mesmo que retruque, mas ama o pai. Porque ele não botou essa palavra à toa, como se fosse assim, um filho, como se fosse aquela coisa romântica, como as pessoas falam, né? Porque sempre há atrito entre filhos e pais, mas o filho nunca deixa de ser filho, e o pai nunca deixa de ser pai, e sempre andam juntos, não é isso? É isso que ele está falando. Timóteo, deixa eu ver até onde que eu vou aqui, até o 23. Timóteo, ele não só me respeita, e muito mais do que me respeita, ele trabalha, ele coopera para o Evangelho de Cristo. Eu vejo assim, Timóteo, como alguém que tinha muito trabalho, e ele fazia isso com muito prazer. Porque, de vez em quando, ele estava com Paulo, e geralmente ele era enviado para poder estar ajudando, cooperando e trazendo informações para Paulo de como estava a igreja que ele foi direcionado a estar ajudando. Percebe? São duas cartas. A primeira carta, ela foi na saída, é o que os estudiosos mais ou menos acreditam, na saída da primeira prisão. A primeira prisão de Paulo foi quando os judeus perseguiam a igreja. Ok? A primeira prisão. Então, Paulo escreve. Quando a gente estiver estudando a primeira carta, a gente vai perceber que Paulo está dando indícios de que ele pode voltar a ver a Timóteo e a igreja e as igrejas. Parece que ele está dizendo que vai sair. Mas na segunda carta, Paulo está dizendo que praticamente não tem mais jeito. Ele escreveu na segunda prisão, que já não era mais os judeus, que agora eram os romanos que estavam perseguindo os cristãos. Por que os romanos estavam perseguindo os cristãos? Vocês lembram por causa de quê? Por causa de fogo? Fogo estranho? Isso, porque Nero loucamente incendiou 10 cidades e colocou a culpa nos judeus, ou nos cristãos, porque a maioria dos cristãos ficavam naquelas 4 cidades que faltaram pegar fogo. Então ele foram aqueles crentes lá, foram eles. Então eles começam a ser perseguidos e Paulo é preso. E Paulo tem toda a certeza que dessa prisão ele não sai. Então ele começa agora a orientar Timóteo. Por quê? Porque Timóteo precisa ser maduro. Ele precisa ser um pastor maduro e com pulso para poder orientar a igreja. É engraçado que as pessoas têm a noção de que igreja é algo que é só você abrir, cantar um louvor e dar uma palavra. Igreja não é isso. A gente vai aprendendo isso a duras penas, porque parece que é fácil. Bota umas cadeiras,
agora bota um celular para gravar o culto, liga o microfone, né? Chama umas pessoas para assistir o culto, anima as pessoas, o coração das pessoas, falando que vai dar tudo certo, que Jesus vai resolver os seus problemas, e canta-se músicas, faz profecias, se revela as coisas, mas não se traz a verdade do Evangelho, não se leva as pessoas a entender que elas precisam estar diante de Deus com um coração firmado e para que eles também possam ser testemunhas de Deus na terra. A igreja não é um lugar, e eu queria muito que a igreja entendesse isso, onde a gente vem para cá para confortar simplesmente o coração, para ver se vai dar tudo certo amanhã. A igreja é o lugar onde nós estreitamos não só laços, mas estreitamos a nossa comunhão e nós buscamos cada vez mais o entendimento de quem é o Senhor, para que a gente não venha se desviar, para que a gente fique mais firme, para que outros entendam também. Então a igreja é um lugar importante, a igreja é um lugar onde as pessoas precisam congregar. Eu sei que tem momentos que a gente fica doente, o dia está difícil, coisa e tal, aquele negócio todo, mas nós precisamos congregar. E eu vou dizer mais além. Daqui para frente, quem não estiver de acordo com a palavra, não tem como nem ser consagrado a nada. Principalmente aqui na casa. Se não houver um entendimento das coisas que se falam aqui, né, porque, assim, eu ouço uma coisa pela metade, aí eu chego daqui a não sei quanto tempo, ouço outra coisa pela metade. Como é que eu posso consagrar uma pessoa que não sabe como funciona o local, nem o que se prega aqui? Entende? Isso é sério. Então, Paulo vai dizer essas coisas exatamente para Timóteo. Quando nós lemos lá no capítulo 2, Paulo está dizendo isso, vamos dizer assim, né? Transfira isso para homens fiéis, para pessoas que sejam idôneas, para pessoas que sejam firmadas, para as pessoas que se interessam na palavra, para pessoas que amam a palavra. Não é só para o amiguinho, porque as pessoas às vezes chamam pessoas para a igreja porque são amigas. Eu não posso fazer de outras pessoas ministros porque são meus amigos. Porque o que acontece? Se eu começo a fazer de pessoas ministros porque são meus amigos, ou porque são filhos, ou porque tem uma boa eloquência, ou porque trabalha legal, essas coisas, eu corro num erro, porque no dia que ele começar a pregar coisas que não são de Cristo, eu fico com vergonha, porque eu tenho uma amizade carnal com ele, uma troca de informações humanas, e aí eu fico sem graça de dizer para ele, isso não pode, isso não é. Quando as pessoas vêm com aquelas coisas de profetadas e revelações estranhas, sem entendimento da palavra, aí eu aceito e fico rindo, porque o que eu vou fazer? Meu amigo, está aqui comigo, eu não tenho coragem nem de corrigi-lo. Mas Paulo vem dizer para esse Timóteo, um cooperador no Evangelho, que ele deve fazer o que é certo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 a 8. Olha só, provavelmente Timóteo passou por algumas dificuldades também, como todo mundo passa, né? Diz assim, versículo 6, 2 Timóteo. Está a segunda aí? Tá. Porque de vez em quando eu tenho esse problema, né? Por cujo motivo te lembro que... Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das mãos. Se Paulo está dizendo para ele, desperte o dom que há em ti, era porque provavelmente estava cansando. Ok? E como era na segunda carta e Paulo estava preso, imagina, cara, Paulo está preso, o povo está me perturbando, eu já estou de paciência esgotada, estou aqui abrindo um leque, mas pode ser outras questões. Mas aí Paulo escreve, desperta o dom que há em ti, e por imposição de mãos. Nós reconhecemos e entendemos que você é um pastor, e nós te abençoamos na frente de todos.
dissemos, é um pastor de Deus, foi consagrado. Então, desperta o dom que há em ti. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Ele está dizendo, Timóteo, fortalece o ânimo aí, não temas, vamos embora. E não é nessa época, não. Nessa época as pessoas são consagradas, e aí faz o que quer, sai correndo da igreja, coisa e tal, não, era numa época, vamos dizer assim, ferrenha, de perseguição, de morte, de pessoas sendo queimadas, e por aí afora. Versículo 8, é até que versículo que eu falei? 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Entenderam isso? Isso é lindo demais. Ele está dizendo, desperta, não fica com medo, participa das aflições de Cristo. Vocês já viram o culto das pessoas falarem isso? Vamos fazer o culto da participação dos sofrimentos de Cristo. Já viram algum culto denominado assim? Não, ninguém faz isso. As 7 campanhas para negar a si mesmo. Não existe essas coisas. Mas deveria existir. Porque percebe, Paulo está dizendo a um jovem que dedicou a sua vida com fidelidade ao Senhor, a evangelizar, a ajudar as pessoas, a estar diante de Deus, fiel, para que ele permaneça e continue sendo fiel numa situação horrível naquele tempo. Participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. A gente tem que perceber isso e a gente tem que entender isso. A igreja precisa andar nisso, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. E se começar uma perseguição parecida? Aliás, a igreja já é perseguida e a igreja nem sabe que é perseguida. A gente já comenta sobre isso, a gente é perseguido na mídia, a gente é perseguido com palavras, com insinuações, com provocações, e na maioria delas a gente cai, a gente anda, e a gente começa a dizer que não tem nada a ver. As coisas vão entrando sorrateiramente. Às vezes a gente conversa com as pessoas, e o que tem acontecido isso, né, a gente tem visto, que tem aparecido muita gente na mídia e na internet, dizendo-se ser crentes, falando palavras boas. Mas o engraçado é que as palavras não são ouvidas. O que é ouvido é como a pessoa se veste, se ela tem tatuagem, se ela tem uma boa voz, se vê aquele pastor, vê a palavra dele, ele é todo tatuado, qual o problema? Estou dizendo que o que é certo, o que é errado, mas a nossa consciência está deturpada. A gente não quer saber da palavra, a gente quer saber que a pessoa está agindo de uma forma que a gente queria agir. Está vendo aquela pessoa ali, ela faz isso e faz aquilo, e também prega a palavra. Isso quer dizer, poxa, se ela faz, eu também posso fazer. E a palavra? E o negar a si mesmo, e o deixar a sua vida pelo outro. Não, as pessoas esqueceram, não estão nem aí para isso. Elas olham para as pessoas, seguem as pessoas, mas não entendem a palavra, elas entendem o que as pessoas estão fazendo. Parece um troço absurdo, mas não é. Nós estamos caindo nessas provocações. E as únicas coisas que a gente consegue falar, isso não tem nada a ver. É bobeira. Porque a gente não se interessa pela verdade, a gente se interessa pelo que o outro está fazendo. E, na verdade, a Bíblia não fala que é para a gente se interessar no que os outros fazem, mas sim no que Jesus fez, no sofrimento de Cristo, nos apóstolos que negaram as suas vontades, negaram as suas vidas, por amor a outros, pregando o Evangelho. E é isso que Paulo está dizendo. Desperta, Timóteo, o dom que há em ti. Não tenha medo. De repente, Timóteo era tímido, né? As pessoas vinham retrucar, e ele, por ser jovem, né? E alguns anciões vinham querer falar mais duro com ele, e de repente ele retrocedia. Mas ele tinha que fazer igual Davi. Lembra do que Davi fala? Eu sou mais sábios que muitos anciões. Eu não lembro qual é o versículo, mas Davi chega a falar isso. Dos jovens, tipo assim, eu sou o mais sábio e supero os anciões. Por quê? Por causa da entrega, do entendimento.
Então, que a gente perceba isso, entenda isso e ande nisso. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Está falando isso, olha aí. Ó. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ninguém despreze, se você é um jovem, né? Aqui só tem jovem aqui na igreja, glória a Deus, aleluia, né? só jovem aqui na igreja, então ninguém te despreze, mas ninguém te despreze por quê? Porque você é jovem? Algumas pessoas confundiram isso, né? Deixa ele tocar, porque se ele tocar, quem sabe se ele não se converte. Deixa ele falar, não tem problema. O que ele está fazendo? Não tem problema não, o importante é estar na igreja. Não é isso não que está falando, não. Ninguém despreza você que prega a palavra, que é fiel, que é um idôneo, que tem maturidade. É isso que está falando. Paulo está falando isso para Timóteo. Se você tem a fidelidade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus na tua vida, segue e que ninguém te despreze, não tenha medo. Outro versículo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Eu botei na ordem direitinho, ou eu confundi alguma coisa? Não escrevi esses? Puxa vida. Dá bem, obrigado. Versículo 23, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, é assim: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. As pessoas acham que pastor não sofre problema nenhum e que crente não tem problema nenhum, né? Paulo está ensinando a Timóteo a curar um problema que ele tinha. Ele não está falando, ô Timóteo, embriaga-se não, fica chapadão, não. É porque o vinho ele tem um teor medicinal, usado moderadamente. Não estou falando para ninguém que ser cachaceiro, mas Paulo está dizendo, até porque vinho não tem nada a ver com pecado. O problema é o embriagar-se. E Paulo está dizendo para ele que tem uma enfermidade para que ele tome um pouco de vinho. Paulo está ensinando a ele a sarar, de repente, uma úlcera que tinha no estômago, não sei, gastrite. E isso até dizem que isso é doença até de pastor, né? Porque vai se gastando, e vai dando aqueles nervosos, e quando vê está com gastrite, daqui a pouco está com úlcera. Um verdadeiro pastor, né? Mas para vocês verem que é um homem comum, não tem diferença de ninguém. Ele precisava também ser despertado por causa da sua timidez, ele precisava de tratamento por causa das suas constantes enfermidades. É interessante porque fala de frequentes enfermidades, de repente não era só problema de estômago, provavelmente ele teria outros problemas de doença, entenderam? Então, qual é o motivo real das cartas? Qual é o motivo? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Por que Paulo escreve para Timóteo? Vamos lá. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para quê? Advertires alguns que não ensinem outra. Olha a missão do pastor. E agora eu transfiro para vocês esta bênção. Quem está aprendendo, aprenda para quê? Para ensinar, para não permitir. Venhamos e convenhamos, eu não vou viver a vida toda. Quem sabe se eu partir, não puder voltar? Como é que faz se eu não ensinar? Bota outro pastor aí. O cara é bonitinho, o cara é legal, deixa ele falar aí. Gente, isso é sério. Paulo, na primeira carta, ele estava preso. Ele precisava confiar em alguém. Entende? Isso é sério. Se a igreja não ouvir, não perceber e achar que tudo é só o pastor que resolve, quem vai ajudar? Quem, quando entrar alguém para falar mentira, vai dizer, não pode, não é assim, não está escrito. Não é porque o pastor ensinou, não. Porque o pastor mostrou a verdade no evangelho da palavra. Paulo está dizendo para ele, eu te deixei aí para você advertir, exortar, falar, não, isso não. Um jovem,
e provavelmente alguns velhos estavam deturpando a palavra no local. Vamos lá. Tito. Só para vocês ficarem entendendo, né? Eu já fui falando aqui, que tem a ver Tito com a palavra de Timóteo? Nada a ver, pastor. Não, só para a gente poder entender, essas duas cartas, Tito e Timóteo, são chamadas cartas pastorais, exatamente por causa disso, porque não foi escrito para uma igreja especificamente, né? Igreja de Éfeso, igreja de Corinto, não. Foi escrita exatamente para duas pessoas, para exortar essas duas pessoas a ensinar, tá ok? Então são cartas pastorais, tá ok? Então ele faz a mesma coisa com Tito. Eu botei Tito aqui só para a gente poder ver isso que estou falando para os irmãos. Me perdoem a dificuldade, mas a gente vai chegando lá. Depois eu desenrolo. Tito, abre aqui para mim. Isso. Tito capítulo 1, versículo 5. Diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e que de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Então essas duas cartas, elas são cartas pastorais. Para quê? Para que esses que agora estão na direção coloque em ordem. Então, por que nós estamos estudando isso aqui? Para colocar em ordem, para estabelecer as coisas direito. As pessoas falam assim: não, pastor, é só, eu já ouvi essas coisas, né? É só a gente orar e Deus vai dar a direção. Gente, oração sem leitura da palavra não tem direção. Vamos orar para ver o que Deus quer. Aí vem uma revelação do inferno. Tá, mas a Bíblia está falando isso? Então tem que ter as duas coisas. Porque as pessoas têm maneira de dizer assim: eu vi e Deus falou, faz assim. Tá, mas está escrito. Pô, mas foi meu amigo que falou. Eu vou aceitar porque é meu amigo? Não! Eu tenho que ser experiente, experimentado na palavra para dizer não, porque não está escrito. Não, mas Deus falou comigo. Ué, mas Ele falou Ele deixou escrito para que quando alguém falasse alguma coisa, eu tivesse a percepção. Então é para pôr em ordem, é para deixar as coisas orientadas, para que as pessoas não manipulem a igreja. Então vocês estão recebendo para vocês também estarem me ajudando e ajudando a esta congregação a andar no prumo de Deus. Amém? Amém, glória a Deus, é isso aí. 1 Timóteo capítulo 3, quando os irmãos me cobraram, eu poder cobrar também. Vocês também ouviram. Não foi só o que eu vi, não. Ou não é? Eu queria que toda a igreja estivesse aqui. A igreja precisa congregar. Congreguem, cara, congreguem. Estou falando, claro, se estiver doente, né, ninguém vai só obrigando ninguém a nada. Mas vamos lá, mas é necessário congregar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Olha o que diz aí. Diz assim: escrevo-te essas coisas, esperando em ver-te. Primeira carta, Paulo ainda podia ser solto. Posso? Vamos lá. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te, bem depressa. Mas se tardar, é para vocês. O pastor não está na igreja, o pastor demorou. O pastor está preso. Estava pregando a palavra, prenderam o pastor. Prenderam a família do pastor. Foi todo mundo na cadeia. Olha aí, eu espero ver vocês. Mas se eu não for ver vocês, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Por que Paulo escreve isso para Timóteo? Porque eu estou preso, primeira carta. Os judeus o prenderam. Ele tem a liberdade ali ainda de conversar com algumas pessoas, então ele vai ser solto. Mas se eu não for solto na hora certa, eu estou agora te ensinando como você deve ensinar e como você deve andar na igreja. Entenderam isso? Timóteo entendeu, Timóteo aprendeu, e a gente tem que aprender, e a gente tem que ensinar. Por isso a importância dessa carta. Nós precisamos estudar esta carta. Eu sei que, às vezes, alguns cultos eles parecem melhor de vir do que outros, porque quando é doutrina,
a gente tem que parar, pensar direito no que está falando, né? Aliás, todo culto é doutrinário, tá? Todo culto é doutrinário porque a gente fala da palavra. Mas a gente tem que entender que essas coisas são necessárias e a igreja precisa querer ouvir isso. Eu fico preocupado quando a igreja não quer ouvir isso. Quando a gente às vezes grava até e manda para a igreja não quer ouvir nem ver. É importante que se ouça, para que a gente pense e veja se está sendo de acordo com a palavra e se realmente é o que eu creio. É necessário, a igreja precisa disso. Por isso os estudos, por isso a gente tem pregado a palavra, por isso a gente tem lido versículo por versículo, para que a gente não seja enganado. Por quê? Porque vai ficar ruim. E se a gente não estiver firme no Senhor, a gente vai andar conforme o mundo, dizendo-se ser cristãos. Ok? O que tem? Quais os assuntos que tem nesta carta de Timóteo? Né, nas duas cartas de Timóteo? Ele vai falar de falsas doutrinas, vai falar sobre oração, vai falar do dever dos ministros, vai entrar diretamente com o pessoal que foi consagrado, para nós que fomos consagrados, vai entrar no que a gente deve fazer. É importante, então, a gente estar esperto para entender essas coisas, ouvir essas coisas. Tratamento com as viúvas. Qual viúva a gente deve ajudar? A quem nós devemos ajudar? Qual era o contexto da época? Qual é o nosso contexto hoje? Vai dizer aqui. Dos falsos mestres, que em toda a Bíblia fala deles o tempo todo, e parece que eles não existem. Né? Os crentes, às vezes, acham que eles não existem. Servir como um bom soldado. Nós temos servido como bom soldado. O que é um bom soldado? O que o general fala, a gente faz. E se a gente não fizer o que o general está mandando, a gente vai preso. É isso. Mas manda a gente servir. Vai falar dos ricos. Vai falar dos ricos. Vai falar da lealdade com o evangelho, da constância, do profano, evitar o profano, sobre os últimos dias. A nossa responsabilidade como crentes e também a mim, como pastor. E como estou pregando e falando a mim, que sou pastor, vocês se tornam pastores também. Pastor, eu não sou pastor, não. Todos nós temos filhos, não temos filhos? Temos maridos, não temos? Nós somos como é que fala? Evangelistas, porque falamos do evangelho, e também pastoreamos. Foi dado a nós. Não nesse contexto de igreja, mas nesse contexto de casa, de família. A nossa primeira responsabilidade é com os nossos. A Bíblia vai falar sobre isso, aos domésticos da fé, mas principalmente aos da família, que a gente tem a responsabilidade com eles. Encerro lendo novamente 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Ia ser mais rápido, mas como eu estava enrolado, aí demorou mas deu para entender. 2 Coríntios, capítulo 5, esqueci, perdão, gente, é Coríntios não, é Timóteo. Jesus amado, cabeça, onde é que está com essa cabeça? 2:15, que é um versículo que a gente precisa decorar. 15, foi isso que eu falei, não? 2 Timóteo. Jesus, tem compaixão desse homem. Pode deixar que nos próximos vai ficar mais tranquilo, tá? Se eu estou nervoso. Olha só o que diz aqui. Procura apresentar-te a Deus. Apresentar-te a quem? A Deus. Não é para mim, não. Não estou falando. Não é comigo o negócio, não. Como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar. Nós precisamos ter isso na mente, gravar isso no coração. Eu preciso me apresentar diante de Deus aprovado. Como o quê? Como obreiro. E um obreiro o quê? Que não se envergonhe. E que mais? E que maneja bem a palavra da verdade. Por que a gente faz o culto de doutrina? Por que a gente lê a Bíblia? Para que a gente aprenda a manusear.
não o livro, mas a palavra viva que habita em nós. Entendem isso? Então procura cada um de nós nos apresentarmos como obreiros que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E digo mais, daqui para frente é assim que tem que ser. Se não for assim, não tem como a gente andar. Amém?